Então vamos. Enem. O mármore, rocha metamórfica, composta principalmente de carbono e cálcio, é muito utilizada como material de construção e também na produção de esculturas. Entretanto, se peças de mármore são expostas a ambientes externos, particularmente em grandes cidades e zonas industriais, elas sofrem ao longo do tempo um processo de desgaste caracterizado pela perda de massa da peça. Esse processo de deteriorização ocorre em função da letra A, oxidação do mármore superficial pelo oxigênio, letra B, decomposição do mármore pela radiação solar, letra C, onda de choque provocada por ruídos externos, letra D, abrasão por material particulado presente no ar, e letra E, acidez da chuva que cai sobre a superfície da peça. Ô, gente, agora foi. Então, a alternativa correta é a letra E, a acidez da chuva que cai sobre a superfície da peça. Por quê? Porque o mármore, ele é composto, né, do carbonato de cálcio, o CaCO3. E, né, a chuva ácida, ela é causada pela presença de ácidos como nitrito, o sulfúrico, e esses ácidos, eles reagem com o carbonato, que aí vai liberar CO2,
e então vai acabar ocorrendo a degradação da mármore. Vamos para 2. Olha, eu acho mais difícil as dicas no link, essas questões em ciências, né? Em ciências é mais a gente saber mais o conceito, sabe? Como aquela situação que está pedindo ali acontece e o que, que é aquilo. Porque é bem difícil dar uma respostinha assim, alguma coisa em um link ou em algo. Geralmente no enunciado sempre já vem falando do que é o problema, né? Mas se for para dar uma pescada, não. Vamos lá. A número 2. A energia nuclear é uma alternativa aos combustíveis fósseis que, se não gerada de forma correta, pode causar impactos ambientais graves. O princípio da geração dessa energia pode se basear na reação de fissão controlada do urânio por bombardeio de nêutrons, como ilustrado. Vou mostrar a imagem para vocês daqui a pouco. Um grande risco decorre da geração do chamado lixo atômico, que exige condições muito rígidas de tratamento e armazenamento para evitar vazamentos para o meio ambiente. Esse lixo é prejudicial, pois favorece a proliferação de micro-organismos termófilos, produz nêutrons livres que ionizam o ar, tornando-o condutor. C. Libera gases que alteram a composição da atmosfera terrestre. E D. Acentua o efeito estufa decorrente do calor produzido na fissão. E emite radiação capaz de provocar danos à saúde dos seres vivos. Vou só parar a apresentação para mostrar a imagem. A imagem aqui na questão 2, ó. Estão conseguindo enxergar direitinho? Enquanto isso, eu vou dar a lida de novo na questão. A energia nuclear é uma alternativa aos combustíveis fósseis que, se não gerada de forma correta, pode causar impactos ambientais graves. O princípio da geração dessa energia pode se basear na reação de fissão controlada do urânio por bombardeio de nêutrons, como no ilustrado. Um grande risco decorre da geração do lixo atômico, que exigem condições muito rígidas de tratamento e armazenamento para evitar vazamentos para o meio ambiente. Esse lixo é prejudicial, pois, letra A, favorece a proliferação de micro-organismos termófilos. B. Produz nêutrons livres que ionizam o ar, tornando-o condutor. C. Libera gases que alteram a composição da atmosfera terrestre. D. Acentua o efeito estufa decorrente do calor produzido na fissão. E emite radiação capaz de provocar danos à saúde dos seres vivos.
Muito bem, todo mundo acertou essa letra E, né? Os rejeitos nucleares, que são oxidados, né? Eles vão reagir, ou desculpa, os rejeitos nucleares, eles vão, né? Que emitem a radiação ionizante, né? Como a alfa, a beta e a gama, elas vão danificar o DNA e os tecidos vivos. Então, pode causar câncer, né? E mutações genéticas. Ô, gente, vocês não escutaram dando a resposta da 2, né? O áudio estava fechado. E eu dando a resposta. Ah, tá. Que susto. Eu vi que estava fechado aqui. Vamos para 3, então. Muitas indústrias e fábricas lançam para o ar, através de suas chaminés, poluentes prejudiciais às plantas e aos animais. Um desses poluentes reage quando em contato com o gás oxigênio e a água da atmosfera, conforme as equações químicas. Equação 1. 2 é CO2 mais O2 está para 2 é CO3. Equação 2 é CO3 mais H2O está para H2SO4. De acordo com as equações, a alteração ambiental decorrente da presença desse poluente intensifica, letra A, formação da chuva ácida, B, surgimentos de ilha de calor, C, redução da camada de ozônio, D, ocorrência de inversão térmica e E, emissão de gases de efeito estufa. Vamos lá. A alternativa correta é a letra A, né? É a formação da chuva ácida. Caroline, lá, se você tivesse lá, você iria marcar qual primeiro? Ô, gente, vocês sempre marcam que vocês acham que tem certeza. Que às vezes quando a gente fica em duas, aí a gente fala, a gente lê a prova e depois volta. Aí às vezes a gente marca na errada. Mas enfim,
Gente, então, a SO2, né, liberada ali pelas indústrias, ela é oxidada a SO3. E aí, SO3 ele vai reagir com a água, formando o H2SO4, que é o ácido sulfúrico, e esse ácido sulfúrico ele vai precipitar a chuva, né? Assim provocando a chuva ácida. E uma consequência disso é o aumento, né, da chuva ácida, a degradação de monumentos e da vegetação também. Vamos lá, questão 4. Sabe-se que o aumento da concentração de gases como CO2, CH4 e N2O na atmosfera é um dos fatores responsáveis pelo agravamento do efeito estufa. A agricultura é uma das atividades humanas que pode contribuir tanto para a emissão quanto para o sequestro desses gases, dependendo do manejo da matéria orgânica do solo. De que maneira as práticas agrícolas podem ajudar a minimizar o agravamento do efeito estufa? Letra A. Evitando a rotação de culturas. B. Liberando CO2 presente no solo. C. Aumentando a quantidade de matéria orgânica do solo. D. Queimando a matéria orgânica que se deposita no solo. E E. Atenuando a concentração de resíduos vegetais do solo. E a resposta correta é a letra C. De quem? De Cristo. Tá, gente? As práticas agrícolas sustentáveis, né, como o aumento da matéria orgânica no solo, ela vai favorecer o sequestro de carbono. Então, vai reduzir, né, o CO2 na atmosfera e uma ação positiva, né, é incorporar essas matérias orgânicas em vez de queimá-las, né? C de Christian Castro.
Muito bem. Não. Ó, por que não? Porque esse atenuar aqui, ele só vai é, a conce- como é que fala, meu pai? Pera, a palavra atenuar, gente, eu estava olhando aqui, significa reduzir. Logo, então, reduzir a quantidade não dá, né? Quer ver? Vamos mostrar o significado aqui. Eu também me dei uma perdida agora, porque a gente acha que atenuando é aumentando, né? Mas não. Olha, é diminuir o significado. Ok, atenuar. Atenuar significa diminuir ou enfraquecer a quantidade da força. Ou enfraquecer a intensidade, força ou gravidade de algo. Pois é, aí, ó, uma palavra que vocês não sabiam o significado, agora já sabem para aumentar o repertório. Ô, gente, dando uma pausa aqui, eu esqueci de perguntar. E aí, como vocês foram no Enem? O que vocês acharam da prova? Rapidinho. A gente já volta. Sim, eu trabalhei nesse Enem e eu estava trabalhando como ledor, né? Ledor e transcritor. Então eu estava lendo a prova para uma pessoa que pediu. E eu achei realmente isso, muito texto, muitos textos mesmo na parte de português. Mas não estava tão difícil, não, pelo menos português. Agora eu achei ciências humanas um pouco confusas as questões. Não sei se é porque eu não me dou bem com nada, assim, sabe? Mas eu achei um pouco confusas. Assim, não tinha muita questão de história. É. As questões de português, pelo menos, eu achei muita interpretação de texto, sabe? Os textos, apesar de que gigantes, mas achei muita interpretação para como ganhar vocês no cansaço mesmo.
Vamos lá, vamos voltar. Número 5. As cidades industrializadas produzem grandes proporções de gases como CO2, o principal gás causador do efeito estufa. Isso ocorre por causa da quantidade de combustíveis fósseis queimados, principalmente no transporte, mas também em caldeiras industriais. Além disso, nessas cidades concentram-se as maiores áreas com solos asfaltados e concretados, o que aumenta a retenção de calor, formando o que se conhece por ilhas de calor. Tal fenômeno ocorre porque esses materiais absorvem o calor e o devolvem para o ar sob a forma de radiação térmica. Em áreas urbanas, devido à atuação conjunta do efeito estufa e das ilhas de calor, espera-se que o consumo de energia elétrica, letra A, diminua devido à utilização de caldeiras por indústrias metalúrgicas, B, aumente devido ao bloqueio da luz do sol pelos gases do efeito estufa, C, diminua devido à não necessidade de aquecer a água utilizada em indústrias, e D, aumente devido à necessidade de maior refrigeração de indústrias e residências, e diminua devido à grande quantidade de radiação térmica reutilizada. A resposta é a alternativa D de Deus, né? Como diz Caroline. Nas grandes cidades, esse calor retido pelo asfalto e pelo concreto, ele vai ser somado, né, ao efeito estufa e vai aumentar as temperaturas dos locais, consequentemente. Então, né, isso vai fazer com que as pessoas elevem o uso de ar-condicionado, né, em suas residências e nas indústrias. Olha, hoje vocês estão acertando tudo, hein? Arrasou. Agora vamos lá. Da questão 6 a 9 é sobre radioatividade. O avanço científico e tecnológico da física nuclear permitiu conhecer com maiores detalhes o decaimento radioativo dos núcleos atômicos instáveis, desenvolvendo-se algumas aplicações para a radiação de grande penetração no corpo humano, utilizada, por exemplo, no tratamento do câncer. A aplicação citada no texto se refere a qual tipo de radiação? Letra A, beta, B, alfa, C, gama, D, raio-x e E, ultravioleta.
Gente, será que Lídia caiu? Bom, vamos lá. Então, a alternativa correta dessa é a letra C, a radiação gama. Né? Essa radiação gama ela é uma radiação eletromagnética de muita energia, que ela é emitida pelos núcleos, né, após o processo de decaimento. E ela possui um grande poder, né, de penetração, então ela consegue atravessar os tecidos do corpo humano, o que vai tornar ela eficaz nesses tratamentos de câncer. Né? E durante essa radioterapia, os feixes ali da radiação gama, elas são redirecionados diretamente para o tumor. Então, ela vai destruir as células cancerígenas, que se dividem muito rápido, e também minimiza dano aos tecidos saudáveis. Aí, a radiação beta, ela não tem uma penetração tão boa no nosso corpo, né? A alfa também, ela tem uma penetração muito baixa. Os raios-x já eles são semelhantes, né, a gama, só que eles são produzidos por equipamentos, então, não pelo decaimento, né? Então, eles são utilizados no diagnóstico, né, nas radiografias, não na radioterapia. E a ultravioleta, ela é uma radiação de baixa energia, ela não é uma reação nuclear. A radiação ultravioleta, ela é usada para esterilização e não para tratar câncer. Então, a Lídia e a Azana aí, ó, raio-x é para exame. Vamos lá, gente. 7. Com relação às emissões radioativas observadas no planeta Terra, assinale a alternativa correta. A emissão de uma partícula alfa resulta em um elemento situado em uma posição imediatamente à direita do elemento original, na tabela periódica. A radiação gama frequentemente acompanha uma emissão alfa ou beta. C. Raios gama são radiações eletromagnéticas de comprimentos de onda superior ao da luz visível, cuja emissão não resulta em mudanças do número atômico ou do número de massa do elemento. D. As reações de fusão nuclear ocorrem quando núcleos de átomos pesados, como urânio ou tório, são bombardeados com nêutrons, quebrando em átomos menores e liberando energia e radioatividade. E o decaimento alfa se deve à alta intensidade do núcleo de quarto 2 Hz, 2 hélio, o que faz com que este se separe facilmente de núcleos maiores. Karen,
Vamos lá. Olha, a letra A está errada, porque a emissão de uma partícula alfa ela vai reduzir o número atômico em 2, né? E também o elemento ele vai 2 posições para a esquerda, não para a direita. A alternativa B é a correta, né? Quando o núcleo emite as partículas alfa ou beta, ela frequentemente vai liberar a radiação gama, né? Que serve ali para aliviar o excesso de energia do núcleo. A C também está errada porque os raios gama ele não tem comprimento de onda muito menor do que a luz visível. A letra D, isso é uma descrição de fissão nuclear. E a letra E, o núcleo do hélio, ele é estável e não estável, instável. Viu, cara? É sempre a primeira. Às vezes o nosso cérebro nos sabota. Vamos lá. Número 8. Pesquisas recuperaram DNA de ossos de mamute encontrados nas Sibérias que contiveram sua idade de cerca de 28 mil anos, confirmada pela técnica do carbono 14. O DNA do mamute é revelado, né? Aí vem. A técnica de datação apresentada no texto só é possível devido à proporção conhecida entre carbono 14 e carbono 12 na atmosfera ao longo dos anos, decomposição de todo o carbono 12 presente no organismo após a morte, fixação do maior carbono 14 nos tecidos do organismo após a morte,
Voltei, gente. Calma. Aqui. Estão escutando, gente? Ah, pronto. Vamos lá, deixa eu. Ô, gente, meu computador desligou. Vocês lembram que eu falei com vocês naquela época que ele tava doidão? Pois é, resolvi me doidar agora de novo. Bom, vamos lá. Pesquisas recuperaram DNA de ossos de mamute encontrados nas Sibérias que tiveram sua idade há cerca de 28 mil anos, confirmada pela técnica de carbono 14. Aí, a partir dessa parte aqui do FAPESP, é só a referência. Aí vem, a técnica de datação apresentada no texto só é possível devido à proporção conhecida entre carbono 14 e carbono 12 na atmosfera ao longo dos anos, decomposição de todo o carbono 12 presente no organismo após a morte, C. Fixação do maior carbono 14 nos tecidos de organismos após a morte, D. Emissão de carbono 12 pelos tecidos de organismos após a morte. E E. Transformações do carbono 12 em carbono 14 ao longo dos anos. Então vamos lá. A resposta correta é a letra A. Né? A técnica ali por datação de carbono 14, ela vai funcionar porque os seres vivos eles mantêm, enquanto estamos vivos, né? Essa proporção 14, ou essa proporção constante entre carbono 14 e o carbono 12, que a gente absorve, né, pela atmosfera. Então, quando ocorre a morte, o carbono 14 ele não vai mais ser reposto, né? Ele começa o decaimento por emissão. E agora, nossa última questão.
Vamos lá. Energia nuclear é toda a energia associada a mudanças da constituição do núcleo de um átomo. Por exemplo, quando o nêutron atinge o núcleo de um átomo de urânio 235, dividindo, parte da energia que ligava os prótons e os nêutrons é liberada em forma de calor. Esse processo é denominado fissão nuclear. A central nuclear é a instalação industrial própria usada para reduzir eletricidade a partir de energia nuclear, que se caracteriza pelo uso de materiais radioativos que, através de uma reação nuclear, produzem calor. Nessas centrais existe um alto grau de segurança devido à matéria-prima radioativa empregada. A respeito do assunto, assinale a alternativa correta. Letra A. Já volto, peraí. Fissão nuclear é a junção de núcleos atômicos liberando energia maior quando comparada à fusão nuclear. B. Se um elemento radioativo tem 100 anos, sofrer uma desintegração de 93,7% da sua massa, este elemento químico terá, nessas condições, uma vida de 25 anos. Uma das vantagens do uso da radioatividade para a produção de energia elétrica é o de não causar efeito estufa e desvantagem os gases tóxicos produzidos. Letra D. Temos 3 partículas naturais, alfa, beta e gama. E letra E. A bomba atômica é um exemplo de fusão nuclear, enquanto a bomba de hidrogênio é um exemplo de fissão nuclear. Enquanto vocês estão respondendo, gente, não é a C, a questão 8, vocês falaram. Deixa eu só ver se é C mesmo. Não é a B, quer dizer. Por quê? O carbono 12, ele não é radioativo, então ele não vai ser, né, ele não vai ser emitido e também nem ser transformado em outro elemento, né? Os tecidos eles vão se decompor, né, fisicamente, mas isso não vai alterar a quantidade de carbono 12 que vai estar no organismo.
ela apenas permanece. Porque aqui na alternativa A, né, o carbono 14 ele não é mais reposto, ele começa a se decair. E a D é que ele não vai ser emitido nem transformado em outro elemento. Olha, vamos lá. A A é incorreta, porque fissão é uma divisão, né, de um núcleo pesado, e a fusão já é a junção dos núcleos leves. A B é a correta, porque eu fiz assim ela, né? Se 100 tá para 50%, que é a meia-vida, e aí 50% tá para 25, 25 tá para 12 e 12 tá para 6,25, porque então, né, essa meia-vida dele vai equivaler aos 25 anos. Como assim? Eu peguei essa parte de que faltava, né, 93,75 do 100%, né? Então, quanto sobrou? 6,25. Aí eu fui fazendo meio que uma regrinha de 3 para ver quanto que iria sobrar dos anos. A C é incorreta, porque a principal desvantagem não é a emissão desses gases tóxicos, e sim o lixo radioativo. A D também está incorreta, porque alfa, beta e gama não é partícula natural, e sim tipo de radiação, né? E a bomba atômica é fissão e a bomba de hidrogênio é fusão. Porque a B é a correta. A B é a quarta meia-vida dele, isso. Porque, gente, ó, 100, 50 ou 50% de 100% vai ser a primeira meia-vida dele. Aí, o 25% dos 50 vai ser a segunda meia-vida. E a metade de 25, né, que dá 12,5, vai ser a terceira meia-vida dele. E a metade de 12,5 é 6,25, que aí vai ser a quarta meia-vida, que é o que está
faltando aqui para dar o 100%. Não, gente, eu só falei que agora a gente finaliza, né, o nosso dia de hoje. E agora vamos esperar para quarta-feira. Teve lista, gente, hoje. O Wallace compartilhou. Não compartilhou lista. Quarta-feira. Estamos aqui. Firme e forte. Química orgânica e inorgânica. Eu acho que esse assunto é o que mais cai. Biologia. Deixa eu dar uma olhada aqui que eu tenho até o material. Deixa eu só abrir, espera uns minutinhos. Ah, não, vai dar cá. O celular. Ó, estrutura da matéria, né, para química, a evolução dos modelos atômicos, tabela periódica. Para física, sempre cinemática em movimento, sempre cai equilíbrio estático, movimento retilíneo uniforme, etc. Né? Biologia, evolução, né? Citologia, genética, cai muito. Bioquímica cai, mas não cai muito. Aí, na química, né? As transformações também,
estequiometria, né? Na física já vem trabalho e energia. Aí tem em físico-química sempre cai calor, temperatura, pressão, equilíbrio. Que mais? E só. E química inorgânica, né? Ácido base, pH, os indicadores do pH, nomenclaturas, reações, iônica, covalente. Cai uma ou outra questão, balanceamento não cai muito não, quase tudo. Que eu falei, o último, físico-química, não? Depois de calor, não foi. Ó, ai, meu pai, sai. Hoje, não, não. Esse aqui não. Foi não foi as ligações, não? Ligações químicas? Iônica, covalente. Pronto, ligações químicas. Mas enfim, gente, por hoje é isso.